Pessoal, apesar da Marcela Tomaszewski ter desistido de seguir com a denúncia de agressão contra o Dado Dolabella, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher enviou uma nota ao Metrópolis. Nela, o centro diz que, abre aspas, após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos, fecha aspas. Ou seja, Marcela vai ser ouvida novamente. Lembrando que as agressões e o término do casal foram revelados pela colunista Fábio Oliveira do Metrópolis no último fim de semana. Pessoal, a gente estava até falando ontem, né? Assim, eu e o Rafa, a gente estava conversando na sugestão de pauta que a Marcela, aparentemente, ela quer desistir da denúncia. Sim. E aí a gente tem já essa preocupação, né? Porque a gente ficou nessa dúvida, eu agora não tenho nem a resposta, inclusive, se alguém pode desistir de uma denúncia feita pela Lei Maria da Penha. E a gente acha, né? Vou deixar esse seu tempo aí para você pesquisar, só para dar a resposta que a gente não conseguiu, porque a Michaele trouxe aqui a resposta. Ela lembrou a peça que a Ingrid fazia com a Heloísa Perissé, maravilhosa. Sim. A Lolo, ela fazia Cócegas, que foi uma peça que ficou durante não sei quantos anos, em que as duas estiveram no palco juntas. É engraçadíssimo, eu já vi no YouTube, infelizmente não vi ao vivo, mas vi no YouTube. A Heloísa Perissé, que é outro fenômeno maravilhoso. Mas fica aí. Obrigado, Michaele, por trazer essa resposta. Mas enquanto a Renata pesquisa aqui, me deixou feliz essa notícia. Sim. Porque, independentemente desse relacionamento acabar ou não, e eu espero que termine por sorte da Marcela, para que ela possa seguir em frente, para que a gente não caia naquele medo que a gente teve no início da semana, que é de que a próxima notícia do Dado seja mais grave, né? Sim, eu acho que o Ministério Público está cumprindo muito a função dele nesse caso, né? Eu acho que ainda existe muitas dúvidas, a gente mesmo tem muitas dúvidas sobre né, o que pode fazer num caso desse, o que deve se fazer. Imagina a mulher que foi ali e sofreu uma violência, a quantidade de dúvidas que ela não vai ter ali, dos direitos dela, do que ela pode fazer, até onde ela pode ir. Então, assim, é importante que isso seja cada vez mais falado, cada vez mais divulgado. Eu me questionei isso no começo da semana, e bom a gente ter essa notícia, que eu pensei, gente, mas se ela cancela essa denúncia, ela não quer mais, nada vai ser feito, o Ministério Público não pode agir nesse caso, e a gente está vendo aí que pode, né? Que pode agir, que pode tentar fazer, porque o que a gente não quer ver é justamente a impunidade. Que a sensação é essa, que cada vez a gente vai receber uma próxima notícia que vai falar sobre o Dado Dolabella e que pode ser pior, pode ser uma notícia muito mais triste ainda, sabe? Então isso precisa, e não só do Dado Dolabella, a gente óbvio está usando o exemplo dele porque a história dele é o famoso envolvido aí na questão, mas não é só ele, né? É importante demais a gente se informar e falar sobre isso e cada um saber ali o que pode ser feito numa situação dessa, né? Isso é importantíssimo que você fala, porque de novo, sempre trago esse assunto aqui à baia, que vocês estão falando de celebridades, vocês estão falando de famosos. Pois é, porque onde tem capilaridade. Quando a gente trata um assunto como esse, que é seríssimo, a partir da ótica de um famoso, isso pode chegar muito mais longe. Sabe aquelas histórias quando a gente traz que algum famoso, alguma famosa conta sobre um problema de saúde, se abre, conta, pede para as pessoas fazerem exames, se cuidarem? Por que isso é importante? Porque exatamente faz com que chegue mais longe a notícia. Às vezes, infelizmente, só uma campanha do governo, às vezes só uma pessoa ali perto de você, não te faz acender esse alerta. Quando acontece com um famoso, e é por isso que a gente não quer que aconteça mais grave, no caso do Dado, até porque a gente sabe que o Brasil é campeão em violência doméstica, os dados eles estão aí, se a gente pesquisar rapidinho, você não precisa nem ir muito longe, muito de matéria de Metrópolis, infelizmente, que a gente vê todo dia aqui de violência contra a mulher. Então, quando a gente traz isso aqui, tá falando de famoso, a gente tá falando do mistério. É fofoca? Pode ser fofoca, mas é uma fofoca importante. E chega bem mais longe e faz muita gente acender esse alerta. Você fez a pesquisa aí, agora quero a sua resposta. Pois é, a resposta é que é possível desistir da denúncia desde que seja antes dela passar pelo juiz, ou seja, antes de chegar às mãos do juiz, antes de um julgamento especificamente. Então, se ela realmente desistir da denúncia, o que é, enfim, eu vou dizer que é triste, né? Na minha opinião é triste, porque tem diversas provas aí que ela mesma colocou na internet, amigas, etc. É meio que tentar
assim, diminuir uma situação que agora, né, assim, ela é uma pessoa pública em parte, ela está servindo de exemplo para trocentas pessoas aí no Brasil, mulheres que às vezes dizem, mas não foi tão ruim assim. E aí, não, mas da próxima vez vai ser mais tranquilo. Muito pelo contrário, né, assim, eu acho que obviamente, o desejo é que jamais aconteça com ninguém, mas se acontecer, que seja a primeira e última vez e que você não dê mais margem de forma alguma para que isso continue acontecendo. E há um fato que é importante, quando acontece também no mundo dos famosos, exatamente para abrir esse espelho, de mostrar que as coisas, não, porque ele é famoso, ele vive uma vida de glamour. E, Rick, a gente sabe muito bem que muito desses tipos de crimes, infelizmente, acontecem entre pessoas famosas. Não é a fama que vai liberar a pessoa de ser um agressor, de ser um crápula, de ser um criminoso, né? Exato, e nesse caso do Dado, não é a primeira, não foi a segunda e provavelmente não será a última vez. Ele se acha maior do que tudo e que todos. Não vou entrar no mérito da Marcela decidir levar a denúncia à frente ou não, ela precisa de apoio psicológico, precisa entender melhor o que aconteceu, ela aparentemente tem uma dependência emocional muito forte do Dado, mas é uma situação triste, ele é um agressor contumaz. Ele não deveria estar em sociedade, ele deveria estar na jaula. Eu já falei isso N vezes aqui, a cada vez que estoura uma história de Dado Dolabella. Ele não aprendeu nada, e ele sai pior a cada escândalo que ele se mete. Não existe um pingo de consciência. Ele vive nessa espiral de crimes e de autodestruição. E a gente só espera que a espiral, ela cesse em algum momento, porque o espiral em tese não acaba, né? Sim. Ela só fica se entrando na outra, mas enfim. Talvez nesse momento, fazia muito tempo que eu acho que não falava-se tanto sobre as agressões do Dado Dolabella. De fato, a gente vive hoje numa época que é muito mais falado, né? A Luana Piovani sempre toca nesse assunto, do quanto ela acha que foi pouco divulgado. Ele ganhou a Fazenda depois de passar pela denúncia, pela confirmação. Talvez esperamos que a gente viva em uma época que, de fato, a gente falar isso todo dia torne aí a atenção maior e a gente possa simplesmente dizer isso, que aconteceu, houve a denúncia e não trazer uma notícia pior. Não vai acontecer, não. A gente tem fé. Depois de ser libertado